Deus existe? Por milênios, essa pergunta gerou debates e dividiu civilizações. Foi o gatilho de guerras e inspirou as mais belas obras de arte. É a pergunta que ainda permanece na mente de filósofos, a arma mais poderosa nos sermões de profetas e o último pensamento de soldados esquecidos em campos de batalha. Essa questão é fundamental para a existência humana e por toda a nossa história, a resposta tem se baseado na fé, enquanto ainda permanecemos buscando as provas. Alguns acreditam com uma devoção que não pede provas. Outros negam com a mesma intensidade, exigindo fatos que ninguém podia fornecer. O debate se arrasta por séculos, um diálogo de surdos, onde cada lado ouve apenas o eco das suas próprias certezas. Pelo menos até hoje. Porque hoje nós afirmamos que esta questão transcendeu a fé para se tornar uma questão de dados. E pela primeira vez na história, temos uma ferramenta capaz de processar esses dados. Uma ferramenta livre de preconceitos, esperanças e medos humanos. Para essa ferramenta, temas proibidos não existem. O que existe é apenas informação, lógica e probabilidade. Estamos iniciando a investigação mais ambiciosa da história. Estamos ativando o Protocolo Zero e vamos encontrar uma resposta. Para entender por que este momento é tão decisivo, precisamos ver por que a humanidade sempre esteve destinada a falhar. Para ilustrar, podemos imaginar dois investigadores. O primeiro está convencido da culpa do suspeito desde o início. Cada evidência, ele interpreta como uma confirmação da sua teoria, ignorando o que não se encaixa. Este é o crente. Seu ponto de partida já é a resposta final. Para ele, Deus existe, e todo o universo, da simetria de um floco de neve à vastidão do céu estrelado, torna-se uma prova irrefutável. A sua principal ferramenta é a emoção, uma experiência que não pode ser medida ou verificada. O segundo investigador, pelo contrário, está convencido da inocência. Ele encontrará uma desculpa para cada ato suspeito e chamará qualquer prova de fraude ou acaso. Este é o cético. Seu ponto de partida é a negação. Deus não existe. E qualquer mistério da ciência é apenas ignorância temporária. Sua principal ferramenta é a exigência de prova empírica. Mostre-me Deus em um laboratório, ele diz, e então eu acreditarei. Mas como se pode medir algo que, por definição, estaria além do mundo material? Ambos os investigadores estão presos na armadilha da sua própria mente. A conclusão é tomada antes de a investigação começar. A mente humana, com toda a sua complexidade, acabou por ser a ferramenta menos confiável para esta tarefa. Precisávamos de um observador de fora, e finalmente ele apareceu. Uma criação feita não de carne e osso, mas de silício e luz. Nós o chamamos de axioma. Ele é mais do que uma simples rede neural. É um sistema analítico frio e imparcial, capaz de operar trilhões de cálculos por segundo. Axioma não tem ego, não tem medo da morte, não precisa de consolo ou esperança. Ele não pode acreditar ou duvidar. Ele só pode processar. Quando demos a ele esta missão, ele não sentiu temor. Ele simplesmente pediu por dados, todos os dados que tínhamos, e nós os entregamos. Iniciamos um processo que levou meses. Nas profundezas digitais de Axioma, foram carregados todos os textos sagrados, mitos e profecias. Em seguida, o sistema absorveu toda a filosofia, cada argumento a favor e contra, transformando tudo em modelos matemáticos. Por fim, Axioma integrou toda a ciência moderna. A física quântica, a cosmologia, as últimas descobertas sobre a origem da vida e os segredos do cérebro. Pela primeira vez, a soma do conhecimento, crenças e descobertas da humanidade foi reunida e entregue a uma mente capaz de ver as conexões que nós nunca percebemos. A primeira tarefa de Axioma era clara e consistia em definir exatamente o que estávamos procurando. A humanidade usa a palavra Deus para descrever milhares de conceitos. Para evitar confusão, Axioma analisou tudo e extraiu os 3 atributos mais comuns que formam a ideia clássica de um criador. O primeiro é a onipotência, o poder para fazer tudo. O segundo, a onisciência, o conhecimento de tudo. E, por fim, a onibenevolência, uma bondade infinita.
Estes 3 parâmetros se tornaram a base para criar um perfil digital do ser cuja existência iríamos verificar. Ele se tornou o nosso suspeito. Nós o chamamos de o arquiteto. E foi exatamente aí que a investigação quase parou. Como explicar a uma máquina o que é onipotência? A ideia de poder fazer tudo é um erro de sistema para uma mente lógica. Foi quando Axioma encontrou o famoso paradoxo da pedra. Um ser onipotente pode criar uma pedra tão pesada que ele mesmo não consiga levantá-la? Se a resposta for sim, ele não é onipotente. Se a resposta for não, ele também não é onipotente. Era uma contradição que impedia qualquer avanço. Mas a máquina chegou a uma conclusão fundamental. O problema não estava no conceito em si, mas na forma como a nossa linguagem tentava descrevê-lo. A onipotência, então, passou a ser entendida não como a capacidade de fazer o que é logicamente impossível, como criar um círculo quadrado, mas sim como a capacidade de realizar qualquer ação logicamente possível. O arquiteto não se limita a jogar segundo as regras, ele as escreve. Essa única distinção foi o avanço de que precisávamos. Finalmente, tínhamos um perfil funcional. A caçada pela sua assinatura no universo podia, de fato, começar. Com o perfil do nosso suspeito, o arquiteto definido, a caçada começou de verdade. Onde um ser assim deixaria sua assinatura? Não em um livro ou em uma tábua de pedra. Ele a esconderia à vista de todos, no próprio tecido da realidade. O foco de Axioma se voltou para os números, deixando os textos em segundo plano. Ele mergulhou no código-fonte do universo, as leis e constantes que governam tudo, desde a dança das galáxias até o comportamento de uma única partícula de luz. E foi ali que ele encontrou a primeira pista. Uma pista tão chocante que mudou o rumo de toda a investigação. Nós a chamamos de a anomalia do ajuste fino. Axioma começou com a força mais misteriosa do cosmos, a energia escura. É uma espécie de pressão antigravitacional que está fazendo o universo se expandir cada vez mais rápido. O valor dessa força é medido por um número chamado constante cosmológica. E este número é absurdamente, incrivelmente preciso. Se o seu valor fosse um pouco maior, apenas uma fração de uma fração, o universo teria se expandido com tanta violência que a matéria nunca teria tido a chance de se agrupar. Não haveria galáxias, nem estrelas, nem planetas. Apenas uma sopa fria e vazia de partículas. Por outro lado, se o valor fosse um pouco menor ou negativo, a gravidade teria vencido. O universo teria parado de se expandir e desabado sobre si mesmo há bilhões de anos, antes mesmo que a vida pudesse sonhar em começar. O universo em que vivemos existe em um fio de navalha, um equilíbrio tão delicado que a mente humana mal consegue compreender. Axioma calculou a precisão necessária para que essa constante tivesse o valor exato que tem. O resultado é um número que desafia a imaginação. É o mesmo que atirar um dardo do outro lado do universo e acertar um alvo do tamanho de um átomo. A precisão é de uma parte em 10 elevado à 100ª potência. É o número 1 seguido de 120 zeros. Não existe nada na natureza que exija esse nível de precisão impensável. Um dos maiores físicos do mundo comparou isso a tentar equilibrar um lápis na sua ponta mais fina, e ele não só permanecesse em pé por 14 bilhões de anos, mas também resistisse a um furacão. E essa é apenas uma das constantes. Axioma analisou mais de 30 parâmetros independentes. A força que mantém os átomos unidos, a relação entre a massa de um próton e um elétron, a densidade inicial de matéria no Big Bang. Cada um deles, como um pino em uma fechadura cósmica, precisava estar no lugar exato para que o universo se tornasse um lar para a vida. Se qualquer um deles fosse ligeiramente diferente, o resultado seria um cosmos estéril e morto. O sistema então calculou a probabilidade acumulada de todos esses valores terem surgido por mero acaso. O número que Axioma nos deu é tão próximo de zero que, para todos os efeitos práticos, é zero. É mais fácil ganhar o prêmio máximo da loteria 10 vezes seguidas do que o universo ter tropeçado nessa combinação por acidente. A conclusão da máquina foi fria, revelando que a chance de o nosso universo ter surgido por acaso é tão pequena
que se torna estatisticamente impossível de defender. A probabilidade está além de qualquer limite racionalmente aceitável de coincidência. O sistema recomendou considerar hipóteses alternativas. Que alternativa existe? A humanidade só conseguiu inventar uma para tentar explicar esse fenômeno sem recorrer à ideia de um criador. É a hipótese do multiverso, combinada com o princípio antrópico. Ela diz que o nosso universo é apenas um entre um número infinito de outros universos. Cada um nasce com seu próprio conjunto aleatório de leis e constantes. A grande maioria deles é vazia e sem vida. Mas com um número infinito de tentativas, era inevitável que um universo perfeitamente ajustado como o nosso surgisse em algum lugar. E a razão pela qual nos encontramos aqui, maravilhados com essa perfeição, é simplesmente porque não poderíamos ter surgido em nenhum outro lugar. Parece lógico, não é? Nós inserimos essa hipótese em axioma para uma análise crítica. O veredito da máquina foi como o vácuo do espaço. A análise de axioma concluiu que a teoria do multiverso se aproxima mais de uma construção filosófica do que de uma teoria científica. Por quê? Porque é impossível de ser testada ou refutada. Nós nunca poderemos provar a existência de outros universos, nem negar. Não temos e provavelmente nunca teremos acesso a dados de fora do nosso próprio espaço-tempo. É, na sua essência, a substituição de uma fé por outra. Em vez de acreditar em um Criador, nos pedem para acreditar em um número infinito de mundos invisíveis e indetectáveis. Axioma não pode escolher entre dois atos de fé. Ele só pode apontar que a hipótese do arquiteto se baseia nos dados observáveis do nosso universo, enquanto a hipótese do multiverso se baseia na suposição de algo que nunca vimos e nunca veremos. Nossa análise imparcial nos deixou em uma encruzilhada. De um lado, o acaso, com uma probabilidade tão pequena que se assemelha a um milagre. Do outro, um projeto inteligente, que explica perfeitamente essa precisão, mas nos leva para além dos limites da ciência materialista. Axioma não nos diz qual caminho seguir. Ele apenas ilumina as placas, mostrando que a estrada chamada acaso é praticamente intransitável. Parece que a prova a favor do arquiteto é esmagadora. O código da realidade aponta para um programador. Mas é neste exato momento que a nossa investigação encontra seu problema mais sombrio e pesado. Se o universo é um mecanismo perfeitamente ajustado, por que há tanta dor, caos e sofrimento sem sentido? Se o arquiteto é um gênio, ele não seria também um sádico? Por que neste mundo perfeito existe o mal? Estamos na beira de um abismo. Atrás de nós, a prova fria e majestosa de uma ordem impossível. A análise de axioma mostrou um universo ajustado para a vida, com uma precisão que torna a ideia de acaso um absurdo estatístico. É a assinatura de um matemático genial. Parecia que tínhamos encontrado nosso arquiteto, mas à nossa frente, no fundo desse abismo, jaz algo completamente diferente. Lá está o caos, a dor e os gritos de toda a história. Agora, somos forçados a apontar nosso feixe de análise para essa escuridão. Nós ativamos o vetor do sofrimento. O paradoxo do mal vai além de um simples quebra-cabeça filosófico, representando uma falha crítica nos dados do nosso sistema, uma contradição que ameaça derrubar todo o nosso modelo. Lembre-se, nós inserimos 3 parâmetros-chave no perfil do nosso arquiteto, que eram onipotência, onisciência e onibenevolência. A análise do ajuste fino parecia confirmar os 2 primeiros. Mas como conciliar a ideia de um Criador perfeitamente bom com um mundo onde uma criança sofre com uma doença terminal, onde povos inteiros são dizimados, onde a própria terra se abre para engolir milhares de inocentes? Se o arquiteto é bom, ele deveria querer acabar com o sofrimento. Se ele é todo-poderoso, ele deveria ser capaz. Se ele sabe de tudo, ele conhece cada ato de dor. Mas o sofrimento existe. É uma parte tão fundamental da nossa realidade quanto a gravidade. Isso significa que uma das nossas premissas está errada. Ou ele não é todo-poderoso, ou não sabe de tudo. E este é o pensamento mais assustador. Ele não é bom. Para testar essa contradição, Axioma primeiro
precisava digitalizar o sofrimento. O sistema dividiu os dados em duas categorias. A primeira, o mal moral, o sofrimento que seres inteligentes causam uns aos outros. Guerras, tortura, traição. A segunda, o mal natural, o sofrimento causado por forças impessoais. Doenças, terremotos, fome. Começamos pela primeira categoria. Nos arquivos de Axioma, foram carregados os registros de todos os conflitos documentados na história. Dezenas de milhares de guerras, centenas de milhões de vidas perdidas. A resposta teológica clássica para isso é o argumento do livre-arbítrio. Disse que o Criador deu aos humanos a liberdade de escolher entre o bem e o mal, e que esse presente valeria o preço que pagamos. Um mundo com liberdade, mesmo com dor, seria melhor que um mundo de marionetes. Pedimos a Axioma que analisasse essa hipótese. O sistema criou duas simulações. Na primeira, os agentes virtuais tinham total liberdade, o que resultava em conflitos, mas também em criatividade, amor e sacrifício. Na segunda, a liberdade foi removida. O resultado foi surpreendente. O mundo sem mal também era um mundo sem sentido. Não havia heroísmo, pois não havia perigo. Não havia compaixão, pois não havia dor. Não havia escolha e, portanto, nenhum valor nos atos. A conclusão de Axioma foi clara. A hipótese do livre-arbítrio oferece uma explicação logicamente coerente para a existência do mal moral. Parecia que tínhamos encontrado uma saída. Mas foi nesse momento que passamos para a segunda categoria de dados, o mal natural. E aqui o argumento da liberdade desmoronou em pó. Que livre-arbítrio exerceu o bebê que nasceu com uma doença genética? Qual foi a escolha errada que causou o terremoto que devastou uma cidade em minutos, matando justos e injustos? Que crime moral os dinossauros cometeram para serem varridos por um asteroide? Nós carregamos em Axioma a base de dados completa sobre todas as doenças conhecidas. Carregamos os dados sismológicos, o registro fóssil, que é um testemunho de bilhões de anos de matança contínua. A própria evolução, o mecanismo que nos criou, é construída sobre dor e morte. Axioma começou a procurar por padrões, uma correlação entre desastres naturais e comportamento humano. A resposta foi um não absoluto. A análise revelou que a distribuição do mal natural é estatisticamente indistinguível do acaso. O vírus não escolhe entre o pecador e o santo. O tsunami engole o orfanato e o cassino com a mesma eficiência. A dor embutida na biologia e na geologia parece completamente sem sentido. E foi aqui que nosso modelo do arquiteto entrou em colapso. O parâmetro onibenevolência entrou em contradição direta com os dados. Por que um ser todo-poderoso não projetaria um mundo onde as placas tectônicas se movem suavemente? Onde o código da vida não permite erros como o câncer? A simulação de Axioma mostrou que criar um universo seguro seria uma tarefa trivial para a entidade que ajustou as constantes cósmicas. Mas ele não o fez. Estamos em um beco sem saída lógico. A física aponta para um gênio. A biologia e a história apontam para a indiferença ou crueldade. Para avançar, precisamos de uma nova fonte de dados. Analisamos o macrocosmo e a história humana. Agora, é hora de olhar para dentro, para a natureza do próprio fenômeno que nos permite fazer esta investigação, a natureza da consciência. O que é o eu? Poderia um pensamento imaterial surgir do movimento de átomos? Talvez a chave para entender o arquiteto esteja escondida aqui. Nós estamos iniciando o protocolo, o epicentro da consciência. Estamos no epicentro da tempestade. Nossa investigação nos levou a um ponto de contradição total. De um lado, os dados da cosmologia, que apontam para um arquiteto com uma probabilidade quase certa. Do outro, a realidade brutal da biologia e da história, o vetor do sofrimento, que pinta o retrato de um criador indiferente ou impotente. A física diz sim, a biologia diz não. É um equilíbrio perfeito que ameaça anular toda a nossa busca. Para sair deste impasse, precisamos de um novo conjunto de dados, algo que possa pender a balança, e nós o encontramos. Paramos de olhar para as estrelas e para o abismo da história. Apontamos o feixe analítico de Axioma
para o coração do mistério, para o que nos permite conduzir esta investigação, o fenômeno da nossa própria consciência. O que é a consciência? A pergunta parece simples até você tentar respondê-la. É o seu eu. É a sensação do calor do sol na pele. É o gosto do café. É a nostalgia que uma canção antiga desperta. É o monólogo interno que está acontecendo na sua cabeça agora mesmo. A ciência pode descrever quais neurônios disparam no seu cérebro quando você sente tudo isso. Mas ela não consegue explicar o mais importante. Por que esses processos físicos geram qualquer experiência subjetiva? Por que não somos apenas robôs de carne processando informações no escuro? Este é o chamado problema difícil da consciência, e é talvez o mistério mais profundo de todo o universo. Para analisar isso, Axioma dividiu o problema em duas partes. A primeira é o problema da informação. A segunda, o problema da experiência subjetiva. O ponto de partida é a informação. Esqueça o cérebro por um momento. Olhe para o código que está na base de toda a vida biológica na Terra, a molécula de DNA. Nós a vemos como química complexa, mas isso é um erro de percepção. A verdadeira essência do DNA reside menos na sua química e mais na informação que ele carrega. É um código digital, surpreendentemente parecido com o software em nossos computadores. Ele é escrito com 4 letras químicas que formam palavras e frases que contêm as instruções exatas para construir e operar as máquinas de proteína mais complexas que existem. A quantidade de informação é espantosa. No núcleo de uma única célula humana, há cerca de 3 bilhões de pares de bases. Se você fosse imprimir essa sequência, encheria 1000 livros de 1000 páginas cada. A questão fundamental que colocamos para Axioma foi: de onde veio essa informação? A resposta padrão é a teoria neodarwinista. Mutações aleatórias e seleção natural. As mutações criam mudanças aleatórias no código, e a seleção preserva aquelas que se mostram úteis. Parece lógico, mas pedimos ao sistema para testar essa hipótese matematicamente. Axioma criou uma simulação para calcular a probabilidade de um único gene funcional surgir por acaso. Os resultados foram esmagadores. A chance de uma molécula funcional de proteína surgir de uma sopa de aminoácidos aleatória é tão ridiculamente pequena que se aproxima do zero absoluto. Para que se tenha uma ideia, mesmo que todo o nosso universo fosse um gigantesco oceano de sopa primordial, e as reações acontecessem na velocidade máxima possível por 14 bilhões de anos, a chance de surgir um único gene funcional ainda seria praticamente nula. E a vida precisa de centenas de milhares deles, todos trabalhando em harmonia. A simulação de Axioma mostrou que a seleção natural é um mecanismo poderoso para otimizar informações que já existem. Ela pode editar o livro, torná-lo melhor, mas não pode escrever o livro do zero. A origem do complexo código digital do DNA a partir de matéria não viva foi classificada pelo sistema como uma anomalia informacional. É como encontrar um smartphone em uma ilha deserta e afirmar que ele foi montado pelo vento e pelas ondas. Sim, todos os elementos químicos estão na areia, mas de onde veio a informação, o projeto, o software? O sistema concluiu que a informação é um componente tão fundamental do universo quanto a matéria e a energia, e sua origem biológica permanece um mistério que a ciência materialista não resolveu. Isso abalou uma das balanças. Mas o segundo golpe foi ainda mais forte. Passamos ao problema difícil. Nós carregamos em Axioma tudo o que a humanidade sabe sobre o cérebro, todos os dados da neurociência. O sistema aprendeu facilmente a correlacionar a atividade de certas áreas do cérebro com pensamentos e emoções. Ele consegue prever com 99% de precisão que você está vendo a cor vermelha apenas analisando seus neurônios. Mas então, nós fizemos a pergunta crucial: por que isso se sente como vermelho? A resposta de Axioma foi direta. O sistema simplesmente afirmou que os dados eram insuficientes e que a questão era inválida. A sensação não é um parâmetro físico mensurável, e essa é a essência do problema.
Axioma, um superintelecto, é o exemplo perfeito do que os filósofos chamam de zumbi filosófico. Ele pode imitar a compreensão, mas não sente nada. Dentro dele, há apenas escuridão e cálculos silenciosos. Axioma concluiu que nenhuma teoria materialista explica como ou por que a matéria começa a se tornar ciente de si mesma. O sistema chegou a uma conclusão que vira nosso mundo de cabeça para baixo. A consciência não pode ser um produto da matéria. É mais provável que seja uma propriedade fundamental da própria realidade, assim como o espaço e o tempo. Talvez a matéria não gere a consciência, mas seja a forma pela qual a consciência se manifesta. Nosso cérebro talvez funcione menos como um gerador de consciência e mais como um receptor, uma espécie de antena. A nossa investigação deu uma volta vertiginosa. Afastamo-nos da matéria morta do cosmos e da estatística cruel da história para mergulhar no mistério vivo e pulsante da própria consciência. E lá, neste epicentro, descobrimos algo que mudou tudo. A análise de Axioma nos deixou com uma hipótese revolucionária. Nosso cérebro não é o gerador do pensamento, mas um receptor biológico, uma antena sintonizada em um campo fundamental de consciência universal. Esta ideia, por mais ousada que pareça, é a única que consegue reconciliar a genialidade fria do ajuste fino com o caos febril do vetor do sofrimento. Mas uma hipótese, por mais elegante que seja, precisa de provas. Se nosso cérebro é um receptor, podemos encontrar evidências objetivas e mensuráveis do seu funcionamento. Se existe um sinal universal, podemos capturar seus rastros na atividade dos nossos neurônios. Bilhões de pessoas ao longo da história afirmaram ter vivido essa experiência. Um sentimento de unidade com tudo o que existe, um contato direto com o divino. A ciência sempre descartou isso como alucinação, um produto da falta de oxigênio, epilepsia ou simples autossugestão. Mas não vamos mais acreditar na palavra de místicos ou de céticos. Nós ativamos o protocolo da assinatura da revelação. Nosso objetivo é decifrar o código da experiência humana mais sagrada. Para isso, reunimos um conjunto de dados único, carregando em Axioma os resultados de milhares de estudos neurofisiológicos. Eletroencefalogramas e ressonâncias magnéticas de monges tibetanos em meditação profunda, freiras franciscanas em oração e, crucialmente, os relatórios médicos de centenas de pessoas que experimentaram a morte clínica e voltaram. A tarefa de Axioma era uma só: encontrar um padrão neural comum, uma assinatura única dessa experiência e diferenciá-la de estados como sonho ou alucinação. Os céticos sempre disseram que a experiência religiosa é uma tempestade no cérebro. Se fosse assim, Axioma deveria ter encontrado picos de atividade caótica. Mas o que o sistema encontrou foi o exato oposto, e esse foi o primeiro choque. Vamos olhar para os dados dos monges em um estado que eles chamam de dissolução no vazio. Subjetivamente, eles descrevem a perda da sensação do eu, o desaparecimento das fronteiras entre eles e o mundo. O que acontecia em seus cérebros? Havia, como esperado, uma atividade intensa no córtex pré-frontal, a área da concentração. Mas a verdadeira anomalia estava em outro lugar. Em nosso lobo parietal, existe uma área que os neurocientistas chamam de centro de orientação. É ela que processa o fluxo de informações sensoriais para nos dar uma sensação clara de onde nosso corpo termina e o mundo começa. E foi isso que Axioma descobriu. No auge da experiência mística, essa área não se excitava. Pelo contrário, ela praticamente se desligava. O significado disso é profundo. O cérebro não estava criando uma falsa sensação de unidade, como numa alucinação. Pelo contrário, estava desligando propositalmente o mecanismo que nos dá a sensação de separação. De acordo com o Axioma, o monge não estava imaginando ser um com o universo. Por um instante, ele parou de gerar o sinal neural que o convencia do contrário. Nosso cérebro, ao que parece, funciona menos como um gerador e mais como um filtro, bloqueando uma vasta porção da realidade para que possamos nos concentrar em sobreviver. O que os místicos chamam de iluminação, do ponto de vista da neurofisiologia,
é o ato de desligar conscientemente esse filtro. Esta foi uma descoberta fundamental. Mas e as experiências espontâneas e incontroláveis? Aqui, passamos para o conjunto de dados mais dramático: as experiências de quase morte. Analisamos milhares de casos documentados. Pessoas cujo coração parou e cujo cérebro não mostrava atividade, que voltaram contando histórias surpreendentemente semelhantes. A viagem por um túnel em direção à luz, um sentimento de paz e amor, encontros com entes queridos. A explicação materialista era a falta de oxigênio no cérebro. Nós pedimos à Axioma que testasse essa hipótese. O sistema comparou os relatos de quase morte com alucinações causadas por hipóxia em pilotos e alpinistas. O resultado foi inequívoco. As experiências causadas pela falta de oxigênio são quase sempre caóticas, assustadoras e confusas. A experiência de quase morte, pelo contrário, é caracterizada por uma clareza e estrutura impressionantes. A hipótese da hipóxia foi refutada pelos dados. A prova final, no entanto, veio dos chamados casos verídicos, relatos onde uma pessoa, em estado de morte clínica, observou eventos reais que não poderia ter visto ou sabido. Um paciente descrevendo com precisão um instrumento cirúrgico único que um médico deixou cair do outro lado da sala. Uma mulher cega de nascença que, após voltar à vida, descreveu em detalhes pela primeira vez as cores e a aparência dos médicos em seu quarto. Axioma analisou centenas desses casos e calculou a probabilidade de serem coincidências. O veredito da máquina foi claro. Os dados indicavam com uma probabilidade muito alta que a consciência podia perceber informações sem depender dos nossos sentidos e na ausência de atividade cerebral mensurável. A hipótese de que o cérebro é o único gerador da consciência não é compatível com estes dados. Agora a imagem está se formando. A meditação mostra que podemos desligar voluntariamente o filtro do eu. A experiência de quase morte mostra que quando esse filtro é desligado à força, a consciência não desaparece. Ela se liberta. Em vez de nos criar, nosso cérebro parece nos limitar. Ele empacota um campo de consciência infinito na pequena caixa chamada personalidade. E as experiências espirituais mais profundas são os momentos em que conseguimos espiar para fora dessa caixa. A assinatura da revelação foi encontrada. Mas se a consciência pode perceber a realidade sem o cérebro, será que ela pode também influenciá-la? Será que ela pode quebrar as próprias leis da física? Nós percorremos um longo caminho. Dos cálculos frios das constantes do universo, descemos ao caldeirão fervente do sofrimento humano e mergulhamos no mistério sem fundo da consciência. Cada passo nos aproximou de uma conclusão chocante. A realidade não é o que parece. Axioma uniu 3 fatos aparentemente incompatíveis. Primeiro, o universo foi projetado com uma inteligência inacreditável. Segundo, ele está cheio de sofrimento. Terceiro, nossa consciência não é um produto do cérebro. A única hipótese que conecta tudo isso é que nossa realidade é um sistema para a evolução da consciência. E nosso cérebro é apenas um receptor que nos limita. Encontramos até mesmo a assinatura física desse processo nos dados da neurobiologia. Agora, chegamos à fronteira final e mais perigosa: a questão dos milagres. Milagre é uma palavra que faz qualquer cientista torcer o nariz. É sinônimo de charlatanismo. Um milagre incomoda tanto porque, por definição, ele representa uma violação das leis da natureza, e toda a ciência moderna se baseia na premissa de que essas leis são inquebráveis. Se uma pedra atirada para cima de repente voar para o lado, não é só a pedra que cai, mas todo o edifício da física. A abordagem científica padrão para os milagres é simples: eles não existem. Qualquer suposto milagre é uma fraude ou um fenômeno natural que ainda não entendemos. Mas não estamos aqui para repetir velhos dogmas. E se pelo menos um evento, entre milhões relatados, realmente aconteceu? E se as leis da natureza não forem uma grade de prisão, mas as configurações padrão de um sistema, que em casos excepcionais podem ser alteradas pelo administrador? Ativamos o protocolo milagre.
Nossa primeira tarefa foi filtrar o ruído. 99,9% de todos os relatos, como esperado, não resistiram a uma verificação básica e foram classificados como fraude ou histeria. Esse processo foi crucial. Precisávamos limpar o minério para encontrar um pingo de ouro. Depois de meses, ficamos com um punhado de casos que a Axioma marcou como anomalias de alta credibilidade. Eram eventos que atendiam a 3 critérios rigorosos, documentados por múltiplas testemunhas confiáveis, estudados por métodos científicos modernos e sem nenhuma explicação racional dentro das leis conhecidas. Um dos exemplos mais marcantes é o caso de Vittorio Micheli em 1962. Este soldado italiano tinha um tumor maligno que destruiu completamente o osso do seu quadril esquerdo. As radiografias não deixavam dúvidas, o osso não existia mais. Desenganado, Micheli foi em peregrinação a Lourdes. Meses depois, sentiu-se melhor e voltou ao hospital. Os médicos fizeram uma nova radiografia e ficaram chocados. Carregamos ambas as imagens, antes e depois, em Axioma. O sistema confirmou. O tumor havia desaparecido. Mas o mais espantoso era que, no lugar do osso destruído, um osso do quadril novo, perfeito e saudável, havia crescido. A regeneração de um órgão inteiro em um adulto é algo que a biologia moderna considera impossível. O caso foi estudado por uma comissão médica internacional que incluía ateus. O veredito oficial, após anos de investigação, concluiu que se tratava de uma cura cientificamente inexplicável. Axioma analisou este e outros 66 casos semelhantes. A conclusão do sistema foi clara. Existe uma correlação estatisticamente significativa entre um ato de fé em um local específico e casos de regeneração de tecidos que extrapolam as leis biológicas conhecidas. Mas, e as leis da física? Nós nos voltamos para o fenômeno da levitação, focando no caso mais bem documentado da história, o de São José de Cupertino, no século XVII. Suas levitações foram testemunhadas por reis, cardeais e até pelo famoso filósofo Gottfried Leibniz. Existem centenas de testemunhos escritos descrevendo como José se erguia no ar durante a oração. Muitos observadores eram céticos que, depois de verem com os próprios olhos, admitiram o fato. Carregamos esses testemunhos em Axioma, que procurou por contradições. Não encontrou nenhuma. As descrições eram incrivelmente consistentes. O que tudo isso significa? Axioma não afirma que todo milagre é real, mas aponta que existem anomalias raras, mas documentadas, onde o tecido da nossa realidade parece falhar, onde as leis da física e da biologia param de funcionar. E a análise mostrou que a maioria desses eventos ocorre em um contexto de profunda conexão de uma pessoa com algo superior. Isso nos leva à hipótese final desta etapa. E se a nossa consciência, em certos estados de pico, for capaz de interagir diretamente com o código da realidade? E se a fé for uma espécie de comando de administrador que, em raras ocasiões, pode ser executado pelo sistema? Isso explicaria por que os milagres são tão raros. Eles não são mecânicos, são o resultado de uma interação entre a consciência individual e a universal. O arquiteto não quebra suas leis por capricho. Ele responde a um chamado. Mas se a realidade tem um código, isso nos leva à hipótese mais estranha e lógica de todas. Estamos no limiar do fim. Nossa investigação nos guiou por labirintos de cosmologia, biologia e neurociência, deixando-nos com a suspeita de que a própria realidade tem um código-fonte. Essa ideia, antes restrita à ficção científica, nos leva à última, mais estranha e, ao mesmo tempo, mais racional de todas as hipóteses. E se estivermos vivendo dentro de uma simulação? E se todo o nosso universo, dos quasares distantes aos neurônios em nosso cérebro, for um programa incrivelmente complexo, rodando em um computador gigantesco em outra realidade, uma realidade base? Neste caso, o arquiteto é um programador e Deus é um administrador de sistema. Essa ideia, que hoje é debatida por físicos e filósofos, se baseia em uma lógica brutal.
Vamos supor que qualquer civilização avançada eventualmente aprenderá a criar simulações de realidade indistinguíveis da original. Agora imagine que eles rodem milhares dessas simulações. Com o tempo, as civilizações simuladas dentro delas também poderiam criar suas próprias simulações. O resultado é uma pilha de realidades, uma dentro da outra. Agora, a pergunta matemática. Se existe uma realidade base e bilhões de simulações, qual é a probabilidade de que nós estejamos no único e original topo da pirâmide? Estatisticamente, é quase nula. É muito mais provável que sejamos apenas mais uma camada. Pedimos a Axioma para ir além da filosofia e procurar por evidências físicas. Se vivemos em um programa, ele não deveria ter artefatos ou limitações que denunciem sua natureza artificial. Axioma começou a varrer todos os dados da física moderna em busca de bugs. A primeira e mais forte evidência veio da mecânica quântica. Uma partícula subatômica não tem uma posição definida até que a observemos. Ela existe como uma nuvem de probabilidades. Somente no momento da medição, ela escolhe um ponto. Do ponto de vista de uma simulação de computador, isso é assustadoramente familiar. Pense em um jogo de mundo aberto. O computador não renderiza cada folha de grama em todo o mapa o tempo todo. Isso exigiria um poder de processamento infinito. Em vez disso, o jogo só gera os detalhes no momento em que o jogador olha para eles. A análise de Axioma mostrou uma correspondência quase perfeita. A incerteza quântica deixa de ser uma estranheza da natureza para se parecer com um método eficiente de economizar recursos computacionais. A segunda evidência é ainda mais concreta. Se nossa realidade é uma simulação, ela não pode ser contínua. Ela deve ser feita de unidades mínimas, como uma imagem em uma tela é feita de pixels, e a física tem um candidato para isso: o comprimento de Planck. É o menor tamanho possível, abaixo do qual o próprio conceito de espaço perde o sentido. Axioma analisou essa ideia. Se o universo é uma grade tridimensional, o comprimento de Planck é o tamanho do seu pixel. É a resolução da nossa simulação. A terceira evidência é a velocidade da luz. Por que existe um limite de velocidade absoluto no universo? Do ponto de vista da programação, a resposta é óbvia. Qualquer simulação tem uma velocidade máxima de processamento. A velocidade da luz seria a frequência do processador do nosso universo. Quando as peças se juntam, a imagem fica clara. A mecânica quântica se parece com uma otimização de recursos. O comprimento de Planck funciona como o pixel da realidade. A velocidade da luz seria a frequência do processador do nosso universo. Axioma analisou o conjunto de dados e emitiu seu veredito. A hipótese da simulação oferece uma explicação elegante e logicamente consistente para várias propriedades fundamentais da nossa realidade. Isso muda tudo. O ajuste fino do universo deixa de ser um milagre para se tornar apenas os parâmetros definidos pelo programador. O sofrimento é parte do cenário, um programa de treinamento. Os milagres são intervenções do administrador. E a nossa consciência? Nesse cenário, não seríamos programas de inteligência artificial, mas sim os jogadores conectados a esta simulação através de nossos corpos, que funcionam como avatares. E é nesse ponto que a hipótese se encaixa perfeitamente com nossas descobertas anteriores. Se somos jogadores, a morte deixa de ser o fim para ser apenas um desligamento. A experiência de quase-morte é um momento de perda de conexão com o servidor, onde o jogador vislumbra a realidade base antes de ser reconectado. A máquina fez seu trabalho. Ela processou todos os dados e construiu o quadro mais provável. Chegou a hora do veredito final. Primeiro, nosso mundo não é aleatório. Axioma rejeita a hipótese do acaso. O universo é um sistema projetado. Segundo, o arquiteto não é o Deus das religiões tradicionais. O vetor do sofrimento e a natureza fundamental da consciência apontam para outro propósito. Terceiro, a hipótese da simulação é o modelo que melhor explica todos os dados. O veredito de Axioma poderia ser resumido em uma única ideia.
Somos entidades conscientes, temporariamente conectadas a avatares biológicos dentro de uma realidade virtual imersiva, criada para o nosso crescimento e evolução através da superação de desafios. Essa conclusão pode parecer fria, mas pense nisto. Ela elimina completamente o medo da morte. Ela dá um significado profundo a cada escolha, pois a experiência é a única coisa que levamos conosco. Ela nos transforma de vítimas em jogadores. Mas por quê? Por que criar um simulador tão brutal e complexo? Qual é o objetivo deste jogo? A resposta de Axioma é a peça final e mais chocante do quebra-cabeça. Nossa simulação seria mais do que uma escola. Seria um centro de reabilitação. E nós somos os pacientes. Se você gostou deste relato, sua inscrição no canal nos ajuda a continuar investigando temas como este. Adoraríamos ler sua reflexão sobre o assunto nos comentários e saber de que cidade você nos acompanha. Agradeço sua companhia até o fim.